E aí, você já pensou como o Brasil divide os seus rios no seu território? O Brasil conta com uma rede hidrográfica formada por rios extensos, enormes e grandes, de grandes volumes de águas. Geograficamente, o país foi dividido, segundo o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, em 12 regiões. Você às vezes pode conhecer só aquelas 4 ou 5 regiões, mas na hídrica existem 12. E é hoje que iremos falar sobre essas 12, que por sua vez são subdivididas em bacias hidrográficas, nomeadamente identificadas pelos nomes dos rios principais que englobam as regiões. Essas regiões que iremos mostrar aqui no vídeo. Então, espere até o final para conhecer uma a uma e os seus principais rios. A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrogênica do mundo, com os maiores potenciais hidrogênicos do planeta. Está localizado no Brasil e em mais de 7 países da América do Sul, sendo eles Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Um dos principais rios dessa bacia é o Rio Amazonas, que é o maior e o mais volumoso rio do mundo, sendo resultado do encontro do Rio Negro e Solimões. Outros rios importantes dessa bacia são o Rio Madeira e o Rio Xingu. A bacia amazônica tem potencial gigantesco e ótimo aproveitamento para agricultura e pecuária, abastecimento e geração de energia elétrica. A bacia do Rio Amazônia é formada por mais de 1000 influentes que vêm dos países onde ela se encontra, os quais possuem rios menores e os outros mananciais da água que drena seu volume para a bacia. Região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. A bacia Tocantins-Araguaia é uma das bacias hidrográficas que compõe e que faz parte do nosso território brasileiro. Recebe esse nome uma vez que os principais rios que formam essas bacias são os rios Tocantins, que compõem 2.400 km, e o rio Araguaia, que compõe 2.100 km. Se levarmos em conta que ela está inserida somente no Brasil, ela é considerada a maior bacia hidrográfica do nosso território. Você sabia dessa? Não é a do Amazonas, mas sim a do Tocantins-Araguaia. A bacia Tocantins-Araguaia tem uma configuração alongada e localizada em diversas partes do país. Na região norte, no estado do Pará e do Tocantins. Na região centro-oeste, no Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. E na região nordeste, que fica no estado do Maranhão. Os principais rios dessa bacia são os rios Tocantins, Araguaia, das Almas, Formoso, Garças, Bagagem, Tocantinizinho, ainda Fofo, Pará, Paraná, Manuel Alves, Sono, Santa Teresa e Canabrava. A região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental é uma das 12 regiões hidrográficas do território brasileiro. Possui uma área de mais de 254.000 km², que engloba grande parte do estado de Maranhão, e uma pequena região do leste do estado de Pará abrange 223 municípios. Em seu território está contida as bacias hidrográficas dos rios Gurupi, Turiaçu, Maracaçumé, Aura, Pericumá, Mearim e seus influentes rio Pindaré e o rio Grajaú, e o Itaperacu, Munim, Preguiças e Periá, e o litoral do Maranhão, apresentando uma vazão média de conjunto de 2.514 metros cúbicos por segundo. A região é caracterizada por ser transição entre os bios da Amazônia e do Cerrado, tendo a Mata dos Cocais como espaço transicional, apresentando também formações litorâneas. O princípio do centro urbano inserido na bacia é a
capital maranhense de São Luís. Essa região hidrográfica de Paraíba possui extensão territorial de aproximadamente 334 mil quilômetros quadrados, ocupando áreas de estados de Piauí 99%, Maranhão 19% e do Ceará 10%. A vazão média corresponde a apenas 0,5% do total do país, e há uma diferença com a relação à disponibilidade de água na região, porém a importância destaca que existe aquíferos com grande potencial hídrico. E entre os rios que integram a região hidrográfica do Paraíba estão o Bolsas, Poti, Portinha, Uruci Preto, Gurgueia, Longá, Canindé, Piauí e a Paraíba, principalmente o rio dessa região. Bacia Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental. Essa bacia está localizada no nordeste do país e abrange o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Ele ocupa aproximadamente 287 mil quilômetros quadrados e equivalente a 3% do território nacional. Ela é formada por diversas subbacias, das quais se destacam a bacia do rio Jaguaribe, bacia Goiânia, bacia Ipochuca, bacia Paraíba, bacia de Piranha-Apoti, além de outras. Mas também tem grandes rios que compõem ela, como Capibaribe, rios Mamanguape, Paraíba, Jaguaribe, Acaru e Rio Açu. Lembrando que muitos rios que compõem a bacia são rios temporários, ou seja, apresentam momentos de seca a quais impossibilitam a navegação. A região hidrográfica do São Francisco possui uma área de aproximadamente 634 mil quilômetros quadrados, correspondendo a 7,5% do território brasileiro, e seu principal rio é o São Francisco. O Velho Chico, como é conhecido, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, até chegar a Foz, na divisa entre dois últimos estados. Sua bacia hidrográfica também envolve parte do estado de Goiás e o Distrito Federal. Sua extensão é de 2.700 km, desde a Serra de Canastra até a sua foz. Durante o seu longo percurso, o São Francisco se divide em 4 trechos. O Alto São Francisco, que vai de suas cabeceiras até a Pirampora, em Minas Gerais. O médio da Pirampora, onde começa o trecho navegável, até o Remanso na Bahia. O submédio de Remanso até Paulo Afonso, também na Bahia, e abaixo de Paulo Afonso até a Foz. O Rio São Francisco recebe água de 168 afluentes, dos quais 99 são perenes, ou seja, nunca secam totalmente. Dos afluentes perenes se destacam o rio Carinhá, Pardo, Grande e das Velhas, e os temporários, como o Rio das Rãs e Paramirim e Jacaré. Sua maior extensão navegável se localiza entre as cidades de Piraropa e Juazeiro, com a extensão de aproximadamente 1.400 quilômetros. A região hidrográfica do Atlântico Leste. Esta possui uma área de 388 mil quilômetros quadrados, que englobam mais de 500 municípios do estado de Sergipe, leste da Bahia, nordeste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo.
Dentro de seus limites encontram a região metropolitana de Salvador e a capital sergipana de Araguaju, além de outros centros regionais importantes como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itapuna e Ilhéus. Sua vazão média conjunta é de 1.400 metros cúbicos e englobam as bacias hidrográficas dos rios Paraguaçu, de Contas, Salinas, Pardo, Jequitinhonha, Mucuri, Itapicuru, dentre outros. Os biomas característicos das bacias do Atlântico Leste são a Mata Atlântica e a Caatinga, que é da região do Nordeste, claro, e pequenas porções dos Cerrados. A região hidrográfica do Atlântico Sudoeste possui uma área de mais de 229.000 km², distribuindo por terras dos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e o litoral do Paraná. As principais bacias hidrográficas dessa região são a dos Rio Doce e Paraíba do Sul. Outras bacias inseridas na região do Atlântico Sudoeste são dos rios São Mateus, Itapemirim, Itabapoana e o Ribeiro de Iguapé. A região do Atlântico Sudeste é caracterizada por seu expressivo contingente populacional, localizado em uma das regiões mais industrializadas e urbanizadas do Brasil. Possui importantes adensamentos populacionais, dentro do quais se destacam as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de Vitória e da Baixada Santista, chegando a ultrapassar 13.000 habitantes km² em São João de Meriti, Baixadas Fluminense. O bioma principal da região é a Mata Atlântica, já fortemente desmatada. Região hidrográfica do Paraná. Ela possui uma área de 879.000 km² e abrange 7 unidades federativas brasileiras: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal. Essa população acumulada une 54 milhões de habitantes, sendo a região mais populosa do Brasil. No entanto, em termos relativos, é a quarta mais povoada. A região é subdividida em 6 unidades hidrográficas principais: o Grande, o Iguaçu, Paraíba, Paranapanema, Paraná, Tietê. Essas 6 são as sub-regiões. Ao todo, faz 53 unidades. A expansão urbana, o crescimento populacional, as atividades agrícolas e indústria têm desencadeado em uma série de problemas socioambientais na região hidrográfica. Os maiores impactos são o desmatamento de áreas do Cerrado, da Mata Atlântica e um déficit nos serviços de saneamento ambiental, poluição e assoreamentos dos rios. A região hidrográfica do Paraguai, presente no estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, ocupa uma área aproximadamente 363.000 km² no território brasileiro, onde residem mais de 1,9 milhões de pessoas. Essa região se estende pelos territórios da Argentina, Bolívia, Paraguai, formando a Bacia do Prata, que é a segunda maior da América do Sul. A vazão média responde por cerca de 1% do total do país, sendo que o principal é o Rio Paraguai. Considerando o rio fronteiriço, o Paraguai nasce no Brasil, mais precisamente na Serra do Araporé, em Mato Grosso. Durante seu percurso natural, ele drena uma bacia de 1 milhão de km², passando pela Argentina, Bolívia, Paraguai. Outros rios importantes dessa região são o Taquari, Miranda e São Lourenço. O Pantanal, considerado uma das maiores planícies alagavéias do planeta, é um dos biomas encontrados na região hidrográfica do Paraguai. A região hidrográfica do Uruguai.
Essa é uma bacia hidrográfica internacional que ocupa a porção sudoeste de Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul e o oeste do Uruguai, além das porções orientais das províncias argentinas de Misiones, Corrientes e Entre Rios. Ela possui uma área de 385 mil km², das quais 174 mil km² estão no território brasileiro, basicamente metade. Aproximadamente 126 mil km² estão lá no Rio Grande do Sul, equivalente a cerca de 45% do estado. Outros 113 mil quilômetros localizam no Uruguai, aproximadamente 65% da área do país. A bacia abrange 384 municípios dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A bacia é formada pelo Rio Uruguai, que tem origem na confluência dos rios Canoais e Pelotas, e por seus afluentes, os maiores sendo o rio Ichuí, Ibicuí, Guaraí, no Rio Grande do Sul, os rios Arapai, Dayam e Negro no Uruguai, e os rios Mirinay e Gualeguaychú na Argentina. A bacia do Uruguai deságua no estuário do Rio da Prata, o que torna parte da bacia homônima, a segunda maior da América do Sul. A região geográfica do Atlântico Sul possui uma área de quase 200 mil km², correspondendo a 2,2% do território nacional, sendo que do Rio Grande do Sul é 76,4%, Santa Catarina 19,7%, Paraná com 3,1% e São Paulo com apenas 0,8%. Abrange 451 municípios, dos quais se destacam Paranaguá, Florianópolis, Rio Grande, Caxias do Sul, Pelotas e região metropolitana do Porto Alegre. Na região hidrográfica do Atlântico Sul é formada por um conjunto de bacias independentes, vertendo para o litoral de diversas dimensões espaciais. Predominam rios de pequenos porte que correm diretamente para o Oceano Atlântico. E as principais exceções são os rios Itajaí e Capivari e Santa Catarina, que apresentam o maior volume de água. Na região do Rio Grande do Sul ocorrem rios de grandes porte como o Tacariantas, Jucai, Vacacaí e Camacã, ligados aos sistemas lagunares da Lagoa Mirim e Lagoa dos Patos. O principal bioma da região é a Mata Atlântica, muito desmatada pela ocupação humana. Também podem ser encontradas manchas de mata de araucaria em áreas acima de 600 metros de altitude. Na costa litorânea ocorrem manguezais e restingas. E aí, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Curte aí, comente e compartilha com seus amigos e segue a gente nas outras redes sociais também, pessoal. Obrigado e ajude a gente a crescer. Comente aí quais assuntos que você quer que a gente fale mais sobre e até o próximo vídeo. Falou!